Fala galera, tudo certo? Aqui o Sardá trazendo para vocês então uma aula da Biologia C, aula 25, a aula do último filo que a gente tem para trabalhar, que é o filo cordata, né? O filo cordata tem esse nome bem baseado na sua embriologia, que é o foco aqui que a gente vai destacar desse grupo. É o único filo que apresenta vertebrados, só que tem que tomar bastante cuidado, ele não é exclusivamente de vertebrados, temos invertebrados dentro desse grupo também, isso vai ser bastante importante da gente destacar, certo? Então vem comigo aqui na embriologia do grupo para a gente entender ela melhor. Bom, o filo cordata, então na sua embriologia apresenta características que já trabalhamos anteriormente, né? São animais, somos na verdade, né, animais triblásticos, enterocelomados, deuterostômios, somos animais metamerizados e apresentamos também a simetria bilateral. Não esqueçam que enterocilomia e deuterostomia são características que são semelhantes aos equinodermos. Certo? Bom, só que o que acontece é que existem características exclusivas. As características exclusivas são características que só existem no grupo dos cordados, é o que determinam como um grupo em si, tá? Somos os únicos animais que apresentamos o chamado tubo neural dorsal, certo? E por isso somos chamados também de epineuros, o sistema nervoso do dorso. Além disso, apresentamos a notocorda, feixe muscular que a gente vai falar daqui a pouco. Continuando, nós temos ainda aqui as chamadas fendas faringianas, fendas faringeanas, fendas branquiais, tá? Tudo isso é aceito aqui como a mesma coisa. E por fim, a cauda pós-anal. São todas características, então, aqui exclusivas do grupo. Para a gente entender melhor o que a gente vai fazer, vou botar os numerozinhos aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, e vamos trabalhar aqui com essa legenda no embrião de um cordado. Então, quando a gente trabalha com o embrião do cordado, ele tem um formato bem clássico, apresentando aqui, então, as suas características embrionárias que a gente vai falar. Vocês notaram, eu estou usando um padrão de coloração aqui, e aí, pessoal, para quem viu a modular de embriologia que eu passei, vocês vão entender por que eu estou destacando tanta cor aqui. As cores aqui que eu estou usando são as cores embrionárias da ectoderme, da mesoderme e da endoderme. A ectoderme, a gente costuma usar a coloração azul, mesoderme o vermelho e endoderme o verde ou amarelo. Não tem caneta amarela, então vai verde. Embriãozinho. Então, olha só, a gente tem aqui então a legenda, né? 1, 2, 3 e 4. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui o tubo neural dorsal, formado então por aquela invaginação da ectoderme, dando origem ao sistema nervoso central, certo? Somos os únicos animais que apresentamos ele no dorso. Subsequente, a gente tem aqui a notocorda, que dá o nome ao grupo. Nós somos cordados porque apresentamos a notocorda. A notocorda é um feixe muscular que ela tem essa origem então da região da mesoderme, do teto do arquêntero, né? E essa estrutura ela vai servir de base para a formação do nosso sistema nervoso central, né? Do tubo neural. Posteriormente, no grupo dos vertebrados, essa estrutura vai ser importante porque ela vai servir de molde para a formação da coluna vertebral. Depois que a coluna está formada, aí sim ela se desfaz. Tá? Então tem que ficar bem claro que a notocorda ela não some do nada, ela não é substituída por ninguém, em nenhum momento da fase de qualquer tipo de cordado. Ela não é substituída por nenhum outro tipo de estrutura.
certo? Então não é aquela coisa, entra algo, sai notocorda, isso não existe, isso é uma coisa que é muito cobrada nos vestibulares, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Continuando, a gente tem aqui a cavidade de celoma, só para mostrar que existe, né? A gente tem aqui, então, as fendas faringianas. As fendas faringianas dariam origem, então, posteriormente, ao mecanismo respiratório aquático do grupo dos cordados, certo? Nos animais terrestres, ela regride gradativamente. Existem resquícios nos anfíbios, mas nos répteis, aves e mamíferos ela some totalmente. Até existem crianças que nascem com uma falha teratogênica, falha de desenvolvimento, que a abertura dessas fendas, elas nascem com essas aberturas assim. Não dá para pegar a criança, jogar na piscina e falar, vai menino peixe, não vai rolar. Ela não funciona, não é uma branquia funcional. Mas existe essa branquia interessante que tem que ser suturada para evitar problemas de infecção. E por fim, nós temos aqui a chamada cauda pós-anal, né? A cauda que vai dar origem, então, ali, estruturas posteriores. Somos os únicos animais que temos esse resquício depois do ânus. Então são características únicas do nosso grupo e esse corte que a gente está vendo é um corte interessante. Esse aqui é o chamado corte longitudinal, certo? Mas se eu fizer esse corte aqui, cortei aqui e puxei para cá, eu vou ver o embrião de outra maneira. Aquele formato de coxinha, né? É bom, né? Ó, aqui. Toma. Essa imagem vocês já viram antes. Não nem que vocês viram essa imagem, vocês viram isso aí durante o estudo da neurulação, da formação do sistema nervoso central. Esse aqui é o chamado corte transversal. Por que eu quero mostrar esse corte para vocês? Isso é para mostrar que, na verdade, essa imagem que a gente trabalha durante a neurulação, ela é exclusiva, que a gente estuda exclusiva dos cordados. Nenhum outro filo a gente estuda, então, neurulação, somente o nosso. Então, se cai uma questão sobre neurulação, você já sabe que é cordado que está falando. Não adianta eles puxarem um outro grupo de animal, certo? Então, uma imagem bem interessante. Existem dois planos de corte, então, né? Corte longitudinal, cabeça a cauda, abriu o corpo, veio ele como um todo pela sua lateral. Corte transversal, corta o corpo ao meio e vira, e a gente vê esse corte então. São os dois tipos de planos de corte que a gente pode visualizar. Eu gosto de comparar isso aqui, o pessoal gosta de comer, né? Ó, filezinho do peixe e posta do peixe. Então, para quem é manezinho, sabe bem como é que funciona isso. Fechou? Então, essa imagem é bastante interessante para a gente entender essa característica embrionária do grupo, porque é algo muito importante para a gente entender como classificar esse grupo de animais. Certo? Bom, além disso, existem algumas características filogenéticas que a gente pode falar desse grupo. Então vem comigo aqui para o outro quadro agora, olha só. Aqui no outro quadro a gente começa então falando do filocordata. Certo? Bom, filocordata então ele é dividido em algumas divisões aqui, né? A gente começa primeiro com os chamados protocordados. Os protocordados são característicos caracterizados como animais invertebrados do grupo. Então, nós temos invertebrados aqui no grupo dos cordados. Isso é muito importante da gente destacar, certo? Além dos protocordados, nós temos também aqui, então, os eucordados, que são os animais que apresentam as vértebras em si. Então, nós teríamos aqui os vertebrados. Certo? Perfeito. Dentro dos protocordados, nós temos outros dois grupos para a gente dividir aqui. O primeiro que nós temos aqui são os chamados cefalocordados. Os cefalocordados pertencem a um grupo que tem uma característica muito importante. Apresentam a notocorda, vamos até colocar o exemplo aqui primeiro, que são os anfioxos. E são animais que apresentam a notocorda funcional no adulto. Ou seja, o animal adulto apresenta uma notocorda e uma notocorda que funciona. Tá? Além disso, além dos cefalocordados, nós temos também aqui os chamados urocordados. Os urocordados são animais também chamados de tunicados. Por uma túnica que reveste o corpo, que a gente vai ver daqui a pouco na aula.
Continuando, são animais que apresentam notocorda somente larval, ou seja, somente em larva, tá? Ela não é encontrada, então, na fase adulta. Isso é bastante importante destacar. Bom, continuando, nos eucordados, nós temos aqui ainda um grupo chamados de agnatos. Os agnatos são animais que, como o nome já diz, a enegação, né? São animais que não apresentam mandíbulas. E o grupo que sobrou dos agnatos, que vive hoje em dia, são chamados ciclostomados. Os ciclostomados são animais que apresentam a boca circular, por isso o nome de ciclostomados. Nós temos dois exemplos ainda vivos hoje em dia. Quem são eles? São as lampreias e os peixes-bruxa. São animais que apresentam uma notocorda vestigial, ou seja, existe um vestígio da notocorda na fase adulta. Além dos agnatos, nós temos então aqui também os animais gnatostomados. Os gnatostomados já são animais que apresentam a mandíbula. E esses animais que apresentam mandíbula são animais que apresentam a notocorda embrionária, ou seja, a notocorda só é encontrada durante o desenvolvimento embrionário. Então é importante esse destaque também. Continuando, os gnatostomados são divididos em dois grandes grupos. Primeiro, chamados peixes. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desses, né? Então, temos aqui os peixes que são divididos em animais cartilaginosos e ósseos. E além dos peixes, a gente tem uma outra divisão que são os tetrápodes. Animais que apresentam quatro patas. É bem interessante esse caso porque peixe se compara a tetrápodes. Peixe não se compara a anfíbio, a réptil, a ave, não se compara aos tetrápodes. O que se compara aos répteis, os anfíbios, são os peixes cartilaginosos ou peixes ósseos. Então aqui a gente coloca os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Certo? A gente pode colocar uma outra unidade de classificação que eu acho bastante interessante também. Dentro de répteis, aves e mamíferos, a gente pode colocar aqui os animais ainda como amniota. Animais que apresentam âmnio. Isso aparece algumas vezes na prova, é um grupo que a gente destaca porque envolve a conquista verdadeira do ambiente terrestre por parte dos cordados. Então, esse fluxograma aqui, esse tipo de filogenia aqui que a gente consegue ver é importante, porque ela pode cair em sistemas de classificação, certo? Então, a gente viu essas características gerais, olhando aqui rapidinho, então, o quadro digital. Deixa eu apagar aqui a luz rapidinho. Então, a gente viu essas características gerais da filogenia do grupo, certo? Eu gosto muito da filogenética desse jeito, porque ela coloca, olha só que interessante, as aves no final, né? A gente costuma pensar que é sempre mamíferos no final da árvore, mas não é bem assim. Por quê? Porque não esqueça que as aves aqui estão inclusas dentro do grupo dos répteis, algo que a gente vai estudar durante a evolução desses grupos ainda para entender isso melhor, certo? Outras árvores, porém, claro, podem... Opa, canetinha não está me ajudando? Deu. Outras árvores podem muito bem também terminar em mamíferos, vai muito da classificação que é utilizada. Perfeito. Partindo disso, a gente ainda tem um grupo para ser falado aqui, que é o filo hemicordata. Tome muito cuidado com esse filo, ele andou caindo na prova do Federal do Rio Grande do Sul em 2016 ou 2017. Tá? O que acontece nesse filo é o seguinte, o filo hemicordata, por muito tempo ele foi considerado um cordado, porque ele apresenta uma estrutura que parece muito a notocorda. Então se imaginava que ela era a notocorda desse grupo também, certo? É um grupo formado por vermes que vivem geralmente no fundo dos oceanos, que apresenta uma probóscide, né? Essa estrutura que eles lançam para fora aqui, para poder pegar e fazer filtração, captura de alimentos. O que acontece com os hemicordados é que através da análise embrionária desse grupo,
a gente conseguiu ver que a estrutura que a gente chamava de notocorda, ela não tem a mesma origem. Se não tem a mesma origem, é uma analogia e não homologia. E por ser uma analogia, a gente não pode utilizar como critério de classificação. Por isso que esse grupo ele foi retirado do filo cordata e foi criado um filo extra chamado filo hemicordata. É um daqueles filos que a gente acaba passando batida ou estuda muito pouco. Esse é o exemplo disso. É só para a gente saber então que ele não é um cordado, apesar do nome muito parecido. Certo? É uma coisa para a gente não confundir. Perfeito. Partindo disso, a gente pode trabalhar com os grupos, começando então aqui com os cefalocordados. Os cefalocordados são animais que são muito parecidos com os peixes se a gente parar para pensar. Olhando eles aqui, parecem peixinhos, mas como não tem estrutura vertebral, automaticamente não é um grupo de peixes. Mas são todos aquáticos, a grande maioria marinho, animais filtradores que ficam então ali presos ao substrato do ambiente, enterrados ali, deixando seus tentáculos para fora para poder fazer então ali a filtração. Certo? Esse grupo tem algumas características fisiológicas que a gente pode destacar. Então olha só. Puxando aqui, as características fisiológicas desse grupo, dos cefalocordados. São animais que apresentam, então, o sistema digestório completo, ou seja, apresentam boca e ânus, sem problema nenhum. O sistema respiratório, obviamente, é branquial. Por que, obviamente, Sardá? Porque a gente tem animais com fendas branquiais, como a gente comentou antes. O sistema circulatório desses animais é um sistema circulatório fechado, semelhante ao dos anelídeos e dos cefalópodes, moluscos de grande porte. O sistema excretor desse grupo funciona por nefrídeos, também semelhante ao dos anelídeos, certo? O sistema nervoso desses animais é um sistema nervoso ganglionar. E não esqueçam, algo muito importante para destacar, epineuro, sempre reforçando isso, sistema nervoso no dorso. São animais que costumam apresentar durante a reprodução o fato de serem dioicos, e são animais geralmente com o desenvolvimento direto, ou seja, sem fase larval. Então, são as características básicas da fisiologia dentro desse grupo. Existe um outro grupo, porém, que a gente tem que destacar, que são urocordados que vão mudar alguma coisa. Mas antes disso, eu quero mostrar uma imagem para vocês que eu acho muito importante, que é essa imagem aqui. Esse aqui é o corte longitudinal de um cefalocordado e esse é um corte transversal. Esse corte transversal a gente viu na aula de hoje, aonde aquele corte que eu mostrei para vocês da notocorda, da neurulação. É um corte aqui, então, muito semelhante àquele da neurulação. Isso mostra que os anfíoxos são animais extremamente importantes para a gente estudar e compreender o nosso desenvolvimento embrionário. Foram base para a gente ter um entendimento do desenvolvimento embrionário dos cordados como um todo, porque ele mantém características na fase adulta, inclusive a notocorda. Extremamente importante destacar ali a presença da notocorda na fase adulta desse grupo. Perfeito. Continuando, nós temos um próximo grupo que são os urocordados. Os urocordados parecem até animais bastante simples, a gente olha que parecem pequenas esponjas, mas tem uma maior complexidade na sua parte interna. Bom, olhando a fisiologia desse grupo aqui de ambiente geralmente marinho, aqui os urocordados, são animais que apresentam o sistema digestório também completo, apresentam o respiratório também do tipo branquial, não é nenhuma novidade. O sistema circulatório deles é do tipo aberto. Muito interessante o sistema circulatório desse grupo pelo seguinte: eles fazem então a circulação contínua no corpo, só que depois de um certo período de 2 minutos mais ou menos, eles têm uma parada cardíaca, eles meio que morrem ali. Dá alguns segundos, eles voltam a bater o coração novamente. Mas aí que vem a coisa muito doida. Por quê? Porque eles começam a bater no sentido contrário. Então eles circulam no sentido aqui, depois bate no outro sentido. Eles vão indo e voltando. A vantagem disso é que quando tu sai com sangue, essa região
ali inicial, ela é que recebe mais nutrientes e a final recebe menos. Quando inverte, aí tu consegue distribuir mais nutrientes numa região do que na outra e tu vai gerando uma homogeneidade. Então é um animal bem doido porque a cada 2, 3 minutos ele tem uma parada cardíaca. Né? Beleza, continuando, o sistema excretor nesse grupo aqui, é importante destacar que ele é ausente. São animais que não apresentam o sistema excretor. Tá? Claro que tanto cefalocordados quanto urocordados excretam amônia, mas aqui é por um sistema excretor, aqui é uma difusão simples com o meio, certo? Continuando, o sistema nervoso desse grupo aqui, então, é um sistema nervoso difuso, só que ele é centralizado na fase larval. Eu já vou mostrar a imagem para vocês. Continuando, a reprodução desse grupo, então, extremamente importante. São animais tipicamente também dioicos, mas que apresentam o desenvolvimento indireto, ou seja, apresentam fase larval. Então vem comigo dar uma olhada nessa larva para ver a importância dela. Olha só, a larva ela apresenta esse feixe aqui em azul, ó, que é a notocorda. Pessoal, eles estão mostrando a notocorda na fase larval desse grupo animal. É muito importante destacar que a larva tem notocorda e tem também cefalização, que é perdida ao longo do desenvolvimento do adulto desse grupo. Perfeito? Bom, continuando, para a gente finalizar aqui essa aula, a gente ainda tem o grupo dos chamados agnatos. Agnatos são animais sem mandíbulas, mais vertebrados, conhecidos como, então, como lampreias ou peixes-bruxa, certo? Esse grupo de animais, então, aqui, são animais muito parecidos com os dos peixes. Muito da fisiologia semelhante, a gente vai destacar isso ao longo do caminho, certo? O que é um diferencial que a gente tem que destacar dentro desse grupo, tá? Quando a gente fala dos agnatos, é o seu sistema excretor, certo? O que acontece aqui, então, é que quanto ao sistema excretor, a gente vai começar agora com os famosos rins, mas são rins que são chamados de pronéfros, certo? Os rins pronéfros ou protonéfros são rins que tiram as excretas somente do celoma. Eles ainda não tiram as excretas do sistema circulatório. Só começa com os peixes. Então, um diferencial, uma exclusividade, só esse grupo apresenta essa característica. É algo para a gente destacar também. Os agnatos foram aqueles que deram origem aos peixes como a gente conhece hoje em dia. A gente vai ver a história, isso aí na aula 26. Vamos contar um pouco dessa história evolutiva dos agnatos para o grupo dos peixes. Certo? Dando uma olhada, então, aqui nos dois espécimes que a gente tem aqui. Nós temos, então, como falei, o peixe-bruxa, também chamado de feiticeira, e a lampreia. O peixe-bruxa ele é maior, chega até 2 metros de comprimento, dependendo do espécime, são algumas espécies diferentes. Eles apresentam 12 pares de fendas faringianas e muita glândula mucosa ao longo do corpo, porque é um animal detritivo, ele se alimenta geralmente de carcaça. Tá? Na sua boca apresenta esses barbilhões, como a gente consegue ver aqui, para procurar comida. Essa dobra que ele está fazendo, esse nó nele mesmo, é para tirar o excesso de muco. Tá? Um animal difícil de estudar pela profundidade onde ele se encontra, geralmente vive ali a mais ou menos 1000 metros de profundidade. Já a lampreia é um animal mais acessível, vamos dizer assim. Né? Um animal que chega a ter mais ou menos 1,20 m, uma boca circular toda denticulada e apresenta aqui 7 pares de fendas faringianas. Essa formação denticulada é formada por dentes córneos, uma grande capacidade de rasgar ali a pele, né, o tegumento da presa, onde ele se prende e começa a sugar sangue. Então é uma sanguessuga de filme de terror, né? Olha só, aqui ela tá pequenininha, estão vendo? Mas ela, como falei, pode chegar até 1,20 m, pode ser um animal bem maior, dependendo ali do espécime. É um animal que a gente pode ver aqui, interessante a sua fase larval. A fase larval desse animal é muito doida. Por quê? Porque ela vive 7 anos em ambiente de filtração somente, ela não é uma parasita. Aqui a gente tem, então, a lampreia direitinho, está grudado num paddlefish, que é um peixe colher, né, um peixe raquete. Peixe muito feio que tem lá na região da América do Norte. Eles estão mostrando ali a lampreia. Dando rapidinho. Tá, eu quero, ó. Aí, então aqui está a fase larval do animal. A lampreia ela sai do oceano e vai para a região de estuário e para rios para poder fazer a sua desova. A larva, ela praticamente não tem boca, nada, nem olhos. Ela fica enterrada ali no chão, somente filtrando pelas suas fendas branquiais ali os nutrientes. E fica ali enterrada durante 7, 8 anos até. Tá? Depois disso, ela vai sofrer então a sua metamorfose lenta, gradual, tá? E vai eclodir então com uma lampreia, que é um animal que vai viver mais ou menos ali seus 20 até 30 anos, alguns colocam. Tá? Então aí depois de um tempo, de um período, eclode então a sua fase adulta. Tá?
um animal que não tem nadadeiras laterais ainda, uma característica exclusiva dos peixes, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Somente as nadadeiras de profusão, que é a nadadeira caudal, né? Que pode se expandir ali com uma parte de dorsal. Mas as laterais de equilíbrio de natação não tem, então a natação desses animais não é uma coisa muito agradável, não nadam muito bem. Mas a ventosa ajuda muito a fixar. Então tem essa ventosa ao longo da boca circular, com os dentículos ali, pode ver que tem dente até na língua, bicho bem assustador nesse sentido. Vai nadar, procurar um hospedeiro, se grudar e começar a sugar o sangue. É um animal hematófago. Vai aparecer ali direitinho, nadando toda descoordenada, olha só. Mas vai tentando, até que consegue achar então esse hospedeiro, esse peixe enorme e burro, né? Que é um peixe lento que só. É o paddlefish. E aí quando ela se encontra, ela consegue grudar ali e fica sugando o sangue do animal. Pronto. Ah, então o animal é hematófago, como eu comentei com vocês. Ele vai mostrar alguns que ficam presos a esse peixe. Ó, aqui as marcas de lampreias já que tinham se prendido, um animal bem comum dessa parasitose. Beleza? Bom, para a gente finalizar então essa aula, temos aqui um exercíciozinho que caiu na prova da UDESC, exercício antigo, mas interessante, falando desse grupo. Filos cordados possui 3 subfilos, vertebrados, urocordados e cefalocordados. O fioxo mostrado na figura é o representante do tipo último subfilo, né? Uma característica marcante do anfioxo nesses animais é que o revestimento corporal é relativamente transparente, permite visualizar sua musculatura metamerizada, organizada em blocos. Metameria é a característica marcante do grupo dos cordados. Beleza, com relação ao fioxo e ao filo dos cordados, analise as proposições. Primeira, pela análise da anatomia dos anfioxos, pode-se afirmar que possuem tubo digestório completo. Pessoal, tem boca e tem ânus. Tá óbvio isso, né? A imagem já te diz isso, tá certo. 2, a respiração do anfioxo é do tipo pulmonar. Bom, se tu é aqui faringe branquial, eu acho que não é pulmão, né? 3, o habitat do anfioxo é aquático, de novo, branquial, obviamente, né? 4, nos cordados vertebrados, a notocorda se transforma na coluna vertebral. A notocorda não se transforma em nada. Ela ajuda na formação de estruturas, mas ela não vai se transformar em nada no organismo. Então, tá errado esse item. E a 5, os cordados apresentam durante seu desenvolvimento embrionário tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringianas e cauda pós-anal, as características básicas da embriologia dos cordados. Certo? Então, somente a 4 estaria errada. E mais uma questão aqui da Federal do Rio Grande do Sul, mais atual. Os tunicados, tais como as acídeas, e os cefalocordados, tais como os anfioxos, são exemplos de A, peixes ósseos, B, equinodermos, C, cordados não vertebrados, D, quinidários e E, urodelos. Muito importante ali, cordados não vertebrados, porque muita gente, muito adversário de vocês, vai colocar na prova que cordado é só vertebrado. E tá bem errado isso aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Fechou a aula 25 e até a aula 26. Um abraço para todo mundo.